Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs que estejam nos assistindo, abençoar os jovens também, né? Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir a colaboração de todos, né, que estiverem assistindo, né, aos nossos vídeos, que possa deixar o seu like, né, se inscrever no canal, compartilhar nos seus grupos, né, de WhatsApp, redes sociais, para que a gente consiga ampliar mais, né, a visibilidade do nosso canal. Graças a Deus, Deus tem abençoado bastante o nosso canal. A gente quer que Deus possa abençoar mais vidas e que assim a gente consiga alcançar outras pessoas, outros jovens, né? Vou pedir também para os jovens das outras congregações nossas, né, os jovens que estiverem assistindo na Bahia, no Maranhão, enfim, aonde chegar esse canal, que deixe no comentário o seu nome, a cidade, o estado que você está nos assistindo, nos ouvindo, para que a gente possa monitorar e saber realmente, né, aonde tem chegado os nossos vídeos. Irmãos, essa semana saiu uma matéria, né, em todas as redes sociais, nas grandes mídias aí do Brasil, né, um assunto que voltou à tona aí depois de um certo tempo, né, que não se ouvia mais falar, que é a questão acerca do aborto, né? Então, recentemente, aí, ainda tomando conta das mídias, aí, um espaço muito grande, está se falando acerca daquela menina, né, uma criança, uma júnior, que infelizmente com apenas 10 anos de idade acabou fazendo um aborto. Ela já havia vários anos sido violentada, né? Vinha sendo violentada pelo seu tio de muito tempo e infelizmente acabou culminando aí numa gravidez indesejada, né? Uma gravidez forçada. E ela, pelos meios legais, né, aqui no Brasil, conseguiu aí, depois de uma certa insistência, né, no seu estado de origem lá no Espírito Santo, ela não conseguiu fazer esse aborto, já que o hospital não achou viável fazer esse aborto, até mesmo por causa do estado avançado já do feto, né? Isso poderia de alguma forma trazer prejuízos, né, para essa menina que estava grávida. Ela conseguiu na justiça a autorização, né, e foi para o Recife, foi para Pernambuco e acabou fazendo esse aborto, né? E lá no hospital houve várias manifestações, tanto a favor, né, do aborto quanto contra o aborto, né? Muitos artistas se manifestaram, é um assunto que está bem quente aí na internet, né? E como eu estou aqui em Paraná, né, estou aqui na igreja de Paraná do Oeste, junto com o pastor Kleber, já vou passar a palavra para ele. Nós achamos por bem fazer um vídeo, né, voltado a esse tema, sobre, né, a questão do aborto, ainda mais na idade que essa criança tem, infelizmente apenas 10 anos, né? Então a gente começou a se perguntar, e se fosse conosco, né? E se fosse uma dos nossos membros, né, das nossas igrejas, fizesse parte do nosso grupo de adolescentes, como que nós agiríamos, né, nesse caso e nessa situação? Então, é o tópico que nós queremos trazer para vocês hoje, né, é acerca do aborto. Até onde realmente a Bíblia Sagrada é a favor do aborto, né? O que nós pensamos acerca do aborto. Eu espero que esse vídeo possa edificar a vida de vocês, tá bom? Então, aqui ao meu lado está o pastor Kleber, né, dirigente aqui da igreja de Paraná do Oeste, né, da nossa igreja Gideões da Fé. E hoje, como nós estamos aqui essa semana, eu escolhi ele aí para a gente poder falar sobre esse assunto e discorrer um pouco sobre esse assunto aí, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, todos os jovens aí, toda a mocidade. Estamos diante de um tema polêmico. Nós sabemos que já houve muitos debates sobre o aborto e até mesmo há uma certa divisão dentro do cristianismo, pessoas que apoiam, pessoas consideradas cristãs, que apoiam o aborto, e existe um outro lado também,
né, na sua maioria, que não é a favor do aborto, tá? A gente vamos dar para os irmãos o nosso ponto de vista baseado na palavra de Deus. É claro que a gente não vai conseguir, né, se estender muito dentro daquilo que nós poderíamos falar acerca do aborto, justamente para não ficar um vídeo muito longo. Mas eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria que os irmãos, né, os jovens, meditassem aí do seu lado da tela, naquilo que nós iremos falar aqui. Um dos pontos importantes que eu anotei aqui, irmãos, é que nós enxergamos à luz da palavra de Deus que Deus, ele é o soberano da vida. Deus, ele é o criador da vida. Quando nós vamos olhar textos bíblicos como Gênesis capítulo 1, verso 21, que deixa claro que Deus é o criador da vida. Quando nós olhamos para textos como Jó capítulo 1, verso de número 21, né? Jó vai dizer que Deus deu, Deus tirou, ou seja, ele dá vida, ele tira a vida. Quando nós olhamos para outro texto, Deuteronômio 32, versículo 39, a Bíblia vai dizer que Deus mata e Deus tira, né? Ou seja, Deus mata e Deus faz viver, né? Quando nós olhamos para esses textos, e poderíamos citar muitos outros textos, a Bíblia deixa claro que Deus, ele é o soberano, ele é o criador da vida, né? A humanidade, ela pode colaborar para a manutenção dessa vida, mas o ser humano, ele não tem condições de ser o criador da vida. O criador da vida é Deus. Então, quando nós olhamos para esse princípio, a gente não encontra direito ao ser humano, à humanidade, de tirar a vida do seu próximo, sendo Deus o criador da vida. E o outro ponto importante que nós anotamos aqui, quando a gente vai pegar um dos princípios dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, no versículo de número 13, vai dizer, não matarás. Essa palavra não matarás, né, quando nós vamos pegar ela no original do hebraico, ela vai estar relacionada à prática do assassinato. E a maioria das pessoas que são contra o aborto, enxerga o aborto como um crime de assassinato, né? Por isso que eu defendo a linha de ser contra o aborto, porque ele se enquadra nesse mandamento de Êxodo 20:13, relacionado ao assassinato. O outro ponto que eu anotei aqui também, é claro que a gente nunca vai deixar de olhar, meus irmãos, para o lado da vítima. É uma criança, 10 anos de idade, tem um futuro inteiro pela frente, e a gente não vai dizer que de alguma forma, de alguma maneira, esse estupro que a criança sofreu não vai gerar nada negativo para a vida dessa criança. A gente sabe que alguma sequela, alguma consequência virá sobre a vida dessa criança, mas nós não podemos de maneira nenhuma olhar só o lado da criança, só o bem-estar da criança, né? Nós temos que olhar a criança que está dentro do ventre dessa criança, porque quando nós olhamos a matéria que aborda essa criança, ela já estava com 22 semanas de gravidez, 4 dias, e o feto já estava pesando 587 gramas. Então já era uma criança praticamente formada no ventre dessa outra criança de 10 anos de idade. E a Bíblia vai nos ensinar que nós não devemos olhar somente para o nosso bem proveito, né? A gente não pode olhar só para nós temos que olhar para o próximo também. Essa criança é o próximo. Essa criança, ela tem que ser tratada como um ser humano. Ela também tinha, né, o seu devido valor, ela merecia nascer, ela deveria ter tido a sua oportunidade de nascer como muitos outros nasceram, e foi tirado esse direito dessa criança. Quando nós olhamos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo falando, né, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, Paulo chega a dizer que se comer carne viesse a ofender algum irmão fraco na fé, Paulo não comeria carne, né? De maneira alguma ele faria isso. O que Paulo está ensinando? Um dos princípios que Paulo está ensinando é que Paulo iria abrir mão de um direito dele, naquele contexto, no direito dele, para não ferir a consciência de um fraco na fé, ou seja, Paulo vai valorizar o amor ao próximo. Então Paulo não está se baseando naquilo que para ele poderia ser direito comer carne. Paulo está preocupado com a vida do próximo. Nesse caso que nós estamos tratando aqui, não está sendo valorizada a vida da criança que está no ventre, mas somente da criança que sofreu
o estupro. Então a gente nunca pode olhar só um lado, né? Nós temos que pensar no outro lado também. A gente entende a situação difícil dessa criança, da família dessa criança, mas a gente não consegue entender, à luz da Bíblia, que tirando a vida de uma outra criança, essa seria a solução mais correta. Então a gente nunca pode olhar naquilo que é bom, né, que é proveitoso para nós, sem entender que a gente vai automaticamente tirar a vida de uma pessoa. O que adianta essa criança de 10 anos? Ela vai ficar bem? Aos olhos de algumas pessoas, essa criança agora ela está bem, ela vai ter mais facilidade de se recuperar daquilo que ela sofreu, mas uma vida se perdeu para que ela pudesse estar bem hoje. E será que esse é o princípio correto a ser seguido? Eu estando bem, não importa se outras pessoas terão que morrer para que eu esteja bem. Será que esse princípio ele está correto? Quando nós olhamos para o outro lado também, irmãos, se a gente pegar o princípio desta menina de 10 anos, por que todo mundo chegou à conclusão que era a melhor atitude a ser tomada? Porque ela era uma criança, porque ela não queria ter essa criança, ela não teria estrutura, né, para poder lidar com uma situação dessa. Então, baseado nisso, o sofrimento que essa criança teria com o nascimento desse bebê, né, as sequelas e tantas outras coisas, acharam melhor, né, recorrer à justiça para que ela pudesse ter direito ao aborto. Se nós aceitarmos isso, nós vamos abrir margem, né, para que outras situações também seja permitido tirar vidas de pessoas. Vamos pegar, por exemplo, algo que nós chamamos de eutanásia, que é situações de pessoas que adquiriram uma doença incurável aos olhos da medicina, e essa doença que essa pessoa tem gera muita dor, muito sofrimento, insuportáveis na vida dessa pessoa. Então é onde muitas das vezes a família, um parente, ou até mesmo a própria pessoa que adquiriu essa doença, ela recorre à eutanásia, que é uma forma dela morrer sem sofrimento. Então, se a gente abrir margem, né, para essa criança, olhando, né, aquilo que pode favorecer ela, nós temos que abrir margem também para outras áreas também, né, que vai enquadrar na vida de uma pessoa, né, levando pessoas a serem mortas em várias circunstâncias, em situações. Então é algo também que nós precisaríamos avaliar. Outro ponto também que eu anotei aqui, irmãos, o aborto para nós, ele não é totalmente errado em todas as circunstâncias bíblicas. Quando, né, isso pode tirar a vida da pessoa que está grávida, automaticamente, nesse sentido, a gente entende que entre a criança sobreviver e a mãe sobreviver, é mais viável que a mãe sobreviva, infelizmente tenha que perder a criança. Nesse caso, essa criança de 10 anos de idade, pelas matérias que eu li, ela não corria risco nenhum de vida. Não era nenhuma situação que pudesse comprometer a vida desta criança, ao ponto da gente então dizer que o aborto seria a medida correta, e à luz da Bíblia, ela não estaria errada diante de Deus, a família não estaria errada diante de Deus. Por quê? Porque automaticamente, por ela correr risco de vida, então entre a família escolher a vida da criança e a vida do feto, iria escolher automaticamente a vida dessa criança de 10 anos e o feto iria se perder. Só que por essa criança não correr esse risco, não teria por que permitir esse aborto. Essa criança, ela poderia ter tido essa criança normalmente. A gente sabe que hoje existe pessoas que trabalham nessa área de recuperação, para trabalhar com a mente de uma criança, com a mente de uma pessoa que foi abusada, que foi estrupada, né, e assim por diante. Existem meios no mundo que nós vivemos hoje para ser trabalhado essa situação. Então, com o tempo, essa criança ela iria superar essa fase, não precisaria tirar a vida deste feto. A própria família, que é um suporte muito forte, poderia dar toda a estrutura para essa própria criança, no nascimento dessa outra criança. Então, havia uma outra oportunidade, havia um outro caminho a ser seguido, sem precisar tirar a vida dessa criança, irmãos, que infelizmente muitas pessoas deixam de entender que é uma vida que se perdeu, né? Infelizmente, para muitas pessoas que aprovam o aborto, eles não enxergam, né,
um feto como esse como ainda uma vida, mas nós entendemos que já na concepção a criança já se torna uma vida, né? Então, infelizmente, foi seguido esse caminho. No meu ponto de vista bíblico, nós poderíamos abordar mais, mas como eu disse, pelo tempo nós não queremos fazer um vídeo longo. Mas ao ponto de vista bíblico, esse não é o caminho que Deus ensina biblicamente. Nós poderíamos pegar, por exemplo, a passagem de Moisés, quando Moisés era criança. Aquelas parteiras, é claro que ali não foi um aborto, aquelas crianças nasceram, mas as parteiras tiveram a atitude de poupar a vida daquelas crianças. Elas receberam ordem para tirar a vida das crianças, mas elas preferiram defender a vida dessas crianças. E esse é o nosso papel como cristão, defender até onde for possível a vida de qualquer ser humano, seja ele ainda um feto em formação dentro do ventre, mas ele é uma vida e ele deve ser priorizado, deve ser valorizada, e é dessa maneira que nós enxergamos a palavra de Deus acerca desse assunto. Amém, meus irmãos? Que você que está do outro lado da tela possa meditar, faça o seu comentário. Como eu disse, nós não abordamos tudo ainda, nós sabemos que existe alguma forma de confrontar esse argumento nosso para aqueles que defendem o aborto, mas a gente tem muitos versículos dentro da Bíblia que podemos tratar sobre isso em uma outra ocasião, numa outra oportunidade, de uma forma mais abrangente. Amém? Deus abençoe a todos aí, um abraço no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só também dizer que, na realidade, essas pessoas que defendem o aborto, primeiro que a Constituição brasileira diz que o bem maior que nós temos é a vida, Então, a justiça, pensando no bem-estar dessa criança de apenas 10 anos, entendeu que de repente ela ter essa criança, isso ia trazer muitos transtornos, para ela, ia trazer muitas sequelas, ela não tem condições de ser mãe, Então, assim, pensando na infância dessa criança de 10 anos, se matou uma outra vida, Pensando, em não perder a infância dessa criança de 10 anos, se perdeu toda uma outra vida, Então, nós temos muitos testemunhos, até no nosso ministério mesmo, de pessoas que a mãe, o pai tentou abortar e não conseguiram, e veio a vida realmente. E nós vemos que essas pessoas hoje estão na presença de Deus e assim por diante. Então, é um caso para se pensar, mas a gente queria fazer esse vídeo aí só para a gente poder deixar bem claro aí, qual a nossa posição acerca do aborto. Então, a nossa posição é que essa criança deveria ter nascido sim. Se essa criança de 10 anos não tivesse condições de criá-la, que doasse essa criança para uma outra família que tivesse condições e assim por diante, Felizmente a gente lamenta aí todo o ocorrido, tudo o que aconteceu, todo esse cenário infelizmente bem complexo realmente, mas enfim, que Deus possa abençoar vocês com esse vídeo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de todos.